Mas o final de semana foi memorável e eu quero lembrar aqui de momentos marcantes, porque mais uma vez, mesmo com aquela arapuca, com aquela armadilha dos poderosos de plantão, que utilizaram de uma revolta popular, de um protesto no dia 8 de janeiro de 2023, e muitos chegaram a entrar nesse plenário até para se proteger das bombas, convidados por quem fazia a segurança, natural. E as imagens mostram muita gente aqui dentro orando, tranquila. Não estou falando de quem quebrou e que não foi pego. Quem quebrou fugiu, escafedeu-se. Sabe lá com proteção de quem? Fugiu. Mas nós temos milhares de brasileiros sendo penalizados, injustiçados em algo sem precedentes na história, que estão com a sua vida devastada, destruída, porque estavam em Brasília naquele dia. Muitos deles, senhor presidente, nem entraram nos prédios públicos, nem aqui no Senado, nem na Câmara, nem no Planalto, no Palácio do Planalto, e nem no STF. E foi quase como copiar e colar a sentença. Isso não está certo. Quem errou, quem quebrou, tem que pagar. Mas de acordo com a lei, de acordo com o que diz a nossa Constituição. E a gente, mesmo isso sendo usado, com todo respeito a quem pensa diferente, por alguns ministros do STF, politicamente pelo governo Lula, para perseguir seus adversários políticos por causa daquele dia. E aí um monte de gente grita, sem anistia, esquecendo que esse grupo político, justamente que está no poder, foi beneficiado com a anistia. E diferente dos que estavam aqui no dia 8 de janeiro, que não tinha arma, tinha batom, tinha Bíblia, tinha bandeira do Brasil, os do grupo político que receberam anistia, do grupo que está no poder hoje, entraram, sabe com o quê? Na época, sequestraram banco com arma, sequestraram embaixador com arma, roubaram bancos, assaltaram. Até sequestro de avião teve. Cadê a compaixão? Cadê um olhar com empatia? Usam tanto essa palavra empatia. Cadê um olhar com empatia? Poxa, eu fui beneficiado. Por que não quer beneficiar pessoas que nem com arma estavam? Não bate. E essa verdade incomoda o cidadão de bem. E tem cidadão de bem em todo lugar, eu sei disso. Em todas as instituições, eu ainda vou além. É a maioria. A maioria dos brasileiros, e estão em todo lugar, todos os lugares, são pessoas de bem e estão incomodadas. Senadoras, senadores aqui presentes, esse final de semana foi maravilhoso o que a gente viu. Depois de tudo que aconteceu, o brasileiro voltou mais uma vez, não é a primeira não, às ruas do Brasil pedindo anistia imediata para os presos políticos. Não foi só no Rio de Janeiro que a gente viu aquelas imagens maravilhosas, inspiradoras, várias quadras ali de Copacabana, lotadas, de arrepiar. E aí veio a USP, uma instituição que eu respeito muito e continuo a respeitar, mas eu não sei como é que sai da mão de um técnico, um cálculo ridículo, dizendo que tinha 18 mil pessoas. Pelo amor de Deus. Não vamos brincar assim. Olha, eu sei que a pessoa pode ter a sua posição política, ser de esquerda, ser comunista, aparelhar, como a gente viu, aparelhadas várias instituições estão hoje no Brasil, com ideologia.
Mas vamos ter bom senso na hora de aplicar a ciência de uma instituição séria como a USP. A hora de aplicar um cálculo técnico. Ainda bem que a Polícia Militar, que é a instituição, que em todas as manifestações, seja de direita, de esquerda, que já aconteceram nesse país, de qualquer motivação, até de comemoração de Copa do Mundo, ela é que faz o cálculo. Geralmente, sempre foi isso. E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro trouxe o dado de 400 mil pessoas, que eu acho que até tinha mais. Eu já participei de muitas manifestações de rua na minha cidade, em São Paulo, enfim. Você sabe onde é que eu estava, presidente? Eu estava em Fortaleza ontem. E é meu dever estar em Fortaleza. Respeito quem foi para o Rio de Janeiro. Mas eu fiz questão de ficar em Fortaleza, porque eu fui eleito pelos meus conterrâneos, e eu devo prestação de conta a eles. E se eu tenho uma posição clara com relação à anistia, com relação a outras pautas que as pessoas levaram faixa, o impeachment do Lula, outros com fora Lula 2026, outros com impeachment do Alexandre de Moraes, outros com impeachment do Paulo Gonet, que nós demos entrada semana passada aqui, eu tinha que estar do lado do povo. E eu fui. E eu vou te falar uma coisa, lá no Ceará não chove muito não. Você sabe, Nordeste nós temos essa carência de chuva. Mas o que choveu nesse final de semana, há muitos anos eu não vi. Torrencial. Torrencial. Muitos alagamentos, situações que a gente fica triste, invadindo água na casa das pessoas. Defesa Civil trabalhando. Mas faltando 1 hora para o evento. Pareceu uma mágica. Pareceu algo sobrenatural, transcendental. Parou a chuva. Final de semana inteiro. 1 hora para o evento, 3 horas da tarde, a chuva parou. Rapaz, foi maravilhoso o evento lá. Até me surpreendi. As pessoas juntas, com muito amor no coração, sem ódio, apenas querendo que nós voltemos até o Brasil, que nós voltemos até a democracia, que nós voltemos até o Senado cumprindo o seu dever, para reequilibrar os poderes da República, para que nós tenhamos separação dos poderes da República e não promiscuidade entre as instituições. Foi um grito de liberdade, justamente no período onde nós estamos comemorando 6 anos, 6, do inquérito famigerado das fake news. Olha, eu não fiz direito na minha vida. Eu fui por outro caminho. Mas eu digo uma coisa para as senhoras e para os senhores. Um estudante do primeiro semestre de direito se sente hoje perdido. Porque o que ele aprendeu, está aprendendo, não corresponde à realidade do que a nossa Corte Suprema pratica em termos de aplicação da lei. Um inquérito com 6 anos aberto, onde o mesmo que é o relator, o mesmo que é o julgador, o mesmo ministro é a vítima, o mesmo ministro é o delegado, o mesmo ministro é o promotor. Um inquérito sem fim é de rasgar a credibilidade de uma instituição importante para a democracia como é o Supremo Tribunal Federal. É de afastar mais ainda. Eles estão com 12% de aprovação. O STF tem 12% de aprovação, segundo uma recente pesquisa. E esse número bate com outros. Só vem caindo. É de se afastar a sociedade cada vez mais
do STF. Não adianta contratar, e eu pedi informação, senhor presidente, nosso gabinete, nossa equipe imediatamente pediu informação ao Porta dos Fundos, que é uma plataforma, uma empresa que produz conteúdos, e eu pedi informação se teve verba pública colocada dentro de uma parceria, de um vídeo sofrível, sem nenhuma graça, que foi publicado em parceria, Porta dos Fundos e STF, sob o pretexto de melhorar a imagem de uma casa que precisa cumprir a lei. Basta os senhores cumprirem as leis que os senhores voltam a ser respeitados pelos brasileiros. E esse inquérito, que chamado de fim do mundo por um ex-ministro daquela mesma casa, o Marco Aurélio Melo, diz que aquele inquérito é o inquérito do fim do mundo, está completando 6 anos de vergonha para a história do Brasil. Senhor presidente, foi uma mobilização linda e nós temos que continuar todos os meses. Se tem uma coisa que político, qualquer um, de qualquer partido, de qualquer ideologia, de qualquer posição política, respeita é povo na rua de forma organizada, de forma ordeira, respeitosa, como nós sempre fizemos. E ontem teve mais um exemplo, Rio de Janeiro e em outras capitais. Vamos continuar até que o Brasil volte a ter democracia, porque hoje tem uma ditadura escancarada da toga, até por omissão dessa casa revisora da República, que poderia coibir abusos de ministro. Mas água mole em pedra dura, não desistam. Eu peço a vocês, brasileiras, não desistam. A vitória está chegando. O mal não perdura para sempre, muito pelo contrário. Não há mal que não venha para um bem maior. E essa provação que o brasileiro está passando, e agora está vendo, está na economia. Não é só os preços do café, muitos outros insumos aumentando para os brasileiros. Pessoa tendo que escolher refeição. Isso está acordando e vai acordar mais ainda para a derrocada desse governo irresponsável fiscalmente, que só pensa em gastar e perseguir quem os critica, porque não aceita, não tolera crítica. Senhor presidente, nós vamos votar amanhã aqui, e eu quero alertar a população brasileira, enquanto há tempo, o PLP 192, que trata da lei das eleições. É uma armadilha. É algo que não é bom para o Brasil, para os brasileiros, que desconfigura a lei da inegibilidade. Que agora, se você somar, dentro de como está a proposta, todos os processos do político que foi condenado, não vai poder ultrapassar 12 anos. Estão querendo colocar o limite, para o cara ainda ter chance. Se ele tiver vários processos, que junto dê 400 anos, como o Cabaculá, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, você não vai poder acumular, vai ter que ser o limite de 12 anos. 12 anos ele volta a disputar a eleição. E tem uma questão de ter que comprovar um comportamento grave. O que é isso? O que é comportamento grave para um, comportamento leve para outro? Que história? Não vamos fazer esse tipo de coisa, relativizar. O Brasil já tem muita coisa relativizada e aí favorece a impunidade. Eu vou votar contra esse projeto, já estou deixando claro e chamo a atenção da sociedade para cobrar, de forma ordeira, respeitosa, o posicionamento do seu representante. Senhor presidente, tem um caso, para encerrar dentro do tempo, que está me preocupando muito, e sempre, eu não posso me calar, porque eu sou de uma terra do Ceará, e nós somos um povo libertário. Lá, o estado do Ceará foi o primeiro a libertar os escravos do Brasil, 5 anos antes da Lei Áurea. Por isso que nós somos chamados de Terra da Luz.
E nós estamos vendo o número de jornalistas, de blogs, cada vez mais perseguidos lá no estado do Ceará. Sabe por quê? Por copiar e colar, muitas vezes, e divulgar o diário oficial do estado, mostrando o que está sendo comprado, mostrando a inversão de prioridades. E o Ceará parece que exportou essa perseguição que viveu Edson Silva, o blog Custo do Ceará, recebendo um monte de ação, inclusive de pedido de reparação, de representação e tudo mais. E parece que o Ceará exportou para o estado vizinho, que é o estado do Piauí. E não sou representante do Piauí, mas vou falar porque eu me constrangi com que o vereador Petrus Evelyn está sofrendo na mão dos políticos que dominam as máquinas, as estruturas, que muitas vezes eles indicaram os representantes para estarem lá. Então, Petrus Evelyn, que é vereador de Teresina, vai ter um recurso julgado no TJ, um recurso de condenação por denúncias que ele fez no blog O Piauiense. Inclusive esse caso, no minuto que me falta eu vou relatar, é um caso extremamente preocupante, né? Porque ele diz aqui que ele foi condenado em primeira instância a 1 ano de prisão e perda dos direitos políticos. O objetivo é tirar ele da política também, claro, óbvio, porque ele está crescendo. Ele se notabilizou pela página O Piauiense, foi eleito vereador, e estão ameaçando ele de perda do direito político e de prisão. Isso tudo sabe por quê? Porque ele disse num vídeo que o delegado-geral da Polícia Civil estaria propositalmente atrapalhando o trabalho de delegados sobre a ameaça. Ele está denunciando, isso é um papel de qualquer cidadão, não precisa nem ser jornalista, não precisa nem ter blog. Então, senhor presidente, por 1 minuto, se o senhor me der apenas, eu encerro. Quarta-feira agora é o julgamento no Tribunal de Justiça, o que poderá definir se ele vai perder os seus direitos políticos e eventualmente ser cassado da função de vereador. A gente já viu aqui no Congresso Nacional a cassação na velocidade da luz, estapafúrdia, ridícula, absurda, do Deltan Dallagnol. Um servidor público que cumpriu o seu dever e esperaram ele chegar aqui para cassá-lo com 6 segundos, de julgamento no TSE. Isso vai colocando embaixo de tapete o resto de democracia que a gente tem. Que o Evelyn, que o povo do Piauí, o povo que é irmão do cearense, libertário, povo de bem, não se renda a esse tipo de situação que quer cassar o mandato legítimo de um vereador que a população confiou para defendê-los. Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado, senador Girão. Dando continuidade. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.